Olá, bem-vindos ao vídeo de apresentação da nossa atividade prática da disciplina de Inteligência Artificial Aplicada. Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Eu sou o professor Giancarlo e sou tutor de vocês nessa disciplina de Inteligência Artificial Aplicada. Hoje nós vamos olhar rapidamente, fazer uma brevíssima, muito curta revisão sobre os conceitos aí de redes neurais, especificamente sobre o conceito de neurônio do perceptron, não é? Para capacitá-los aí à realização da atividade prática desta disciplina. Ok? Então, vamos lá. Bom, inicialmente vocês já viram lá nas nossas aulas, não é? Vocês já viram que existem aí três linhas básicas de inteligência artificial. A primeira delas é a linha simbólica. Da linha simbólica vem os softwares de inteligência artificial especialistas, ou sistemas especialistas, não é? Que são uma sequência de ifs, mas que o conhecimento para a solução do problema faz parte do próprio software, não é? Então, quem concebe o software precisa ser ele próprio um especialista ou ter o apoio aí de um especialista para conceber, para, enfim, produzir um software de sistema nessa linha de inteligência artificial. Já na linha conexionista, é uma tentativa de se reproduzir a maneira como o cérebro humano pensa. E nessa forma, o código para uma linha conexionista não demanda que você conheça especificamente o tema para o qual a rede neural será aplicada. De fato, uma vez concluído o software, será possível treiná-lo para que ele realize uma ou outra tarefa. Por fim, temos a linha evolutiva, que que é um método de solução de problema de inteligência artificial que busca utilizar o conhecimento que o ser humano já obteve da evolução. Então, dentre as N possibilidades de solução de um problema, né, você vai procurando encontrar o melhor caminho, utilizando técnicas que se assemelham ao processo genético de evolução genética humana. Bom, esse trabalho especificamente é concernente à linha conexionista, não é? Portanto, por ser um trabalho ligado à rede neural artificial, não é? Bem, nas redes neurais artificiais, você tem uma tentativa, então, de reproduzir o cérebro humano. Então, o neurônio biológico tem uma referência no neurônio artificial, assim como a rede de neurônios tem uma estrutura de camadas numa rede neural, né? Na capacidade atual de computação, a gente consegue produzir ou criar alguns milhões de neurônios, né? Ao passo que o cérebro humano tem em torno de 10 bilhões de neurônios. Mas isso é uma questão de evolução para que tenhamos aí uma rede neural do porte parecido com a rede humana. A grande diferença nessa história toda está no número de sinapses. Sinapses são as conexões entre neurônios, né? Então, no cérebro humano tem em torno de 60 trilhões de sinapses, 60 trilhões de conexões entre neurônios, e esse número ainda vai demorar um pouquinho para que a gente obtenha por computação. Bem, uma rede neural artificial, ela tem algumas regras que, se bem compreendidas, vão nos auxiliar aí no nosso trabalho, né? Entradas similares, de classes similares, produzem representações similares no interior e como resultado da rede neural. Isso significa que uma rede neural, por exemplo, quando aplicada a reconhecimento de padrões de imagem, né, imagens, por mais que não sejam idênticas, mas semelhantes, produzirão resultados
semelhantes, o que permite utilizar uma rede neural para reconhecimento de escrita, por exemplo, né? Mesmo escrita manual, manuscrita. Né? Assim como a regra oposta também é verdadeira, que entradas diferentes, suficientemente diferentes, produzirão representações diferentes no interior e no resultado da rede neural. Né? Também há uma possibilidade de se incorporar à rede neural informações prévias. Mas esse não será o tema do nosso trabalho. Né? A unidade mais simples da rede neural é o neurônio. Né? E o primeiro neurônio proposto aí por Macula de Pitts, né, é um neurônio bastante simples, né, que tem a capacidade de classificar. Ou seja, você consegue separar uma entrada em duas classes. Né? Muito bem que o neurônio, o perceptron, ele também pode ser usado no modo não, ou no modo linear, né? É um modo no qual ele se trabalhará como um filtro, mas que também não será nesse momento o objetivo desse trabalho. Né? Nós vamos trabalhar o perceptron no modo não linear, né? Utilizando ali a função de ativação de grau unitário, ou seja, a saída dele será mais um ou menos um, conforme as entradas. Né? Bem, aqui nós temos uma estrutura de grafo, né, que representa o neurônio, o perceptron, como um grafo. E aqui nós vamos demonstrar para vocês, ou vamos falar para vocês, a questão do teorema de convergência do perceptron. Né? O teorema de convergência do perceptron diz que um perceptron é capaz de criar ou de identificar duas classes distintas de objetos. Ou seja, se você colocar na entrada do perceptron alguns dados, né, aleatórios, ele conseguirá, no final, classificá-los em duas categorias. Né? E é justamente esse teorema aí da convergência, dessa capacidade que o perceptron tem, e especificamente o perceptron de Rosenblatt, que tem essas duas categorias e usa a função de ativação de grau unitário. Especificamente essa característica que nós vamos explorar para o nosso trabalho desta fase aí da disciplina de vocês. Bom, a atividade prática ela é a seguinte: é treinar o neurônio de Rosenblatt para que identifique o seu registro da Uninter. A minha sugestão de como fazer isso é utilizar uma planilha eletrônica Excel. Né? Bom, professor, mas eu gostaria de utilizar um código. Se quiserem criar um código, podem fazê-lo. Né? Mas eu não recomendo, pelo menos nesse momento, porque isso demandará um tempo que eventualmente vocês não terão. Vocês têm outras disciplinas para estudar, não é? Vocês têm aí um tempo limitado, nós passamos aí todos nós por algumas fases mais complexas, então, em homenagem a isso, eu recomendaria que vocês utilizassem uma planilha eletrônica para fazer essa atividade. Mas se quiserem fazer em código, naturalmente podem fazê-lo. Né? Minha recomendação, pelo que já expus, é que o façam em um Excel. Né? Criando 8 células de entrada, correspondente a cada dígito do RU, e uma célula de saída, que poderá assumir o valor 1, se for o seu registro. Né? O processamento entre as células de entrada e a de saída deverão seguir o modelo de Rosenblatt. Bem, pelo teorema que acabamos de enunciar de convergência do neurônio, né, do perceptron, a gente sabe que ele é capaz de classificar o neurônio em duas categorias. O que significa que não vai ser possível para esse modelo de neurônio de Rosenblatt, né, identificar univocamente apenas o seu registro. Ele vai identificar o seu registro e também mais um tanto de outros. Né? Mas isso não é problema, isso faz parte da característica do neurônio. Bom, mas e como faremos isso? Faremos isso mudando os pesos W, né, do neurônio. Lembre lá que o campo local induzido, o resultado do somador lá, né,
do neurônio, né? Ele consultem lá as aulas e verão em mais detalhes esse tema, né? O resultado ali do somador será a multiplicação de cada entrada pelo peso correspondente. Então a entrada x1 multiplicada pelo peso w1, né? Somada com a entrada x2 multiplicada pelo peso w2, assim sucessivamente. A esta soma de multiplicações, né? Da entrada x com o vetor, do vetor x com o vetor w, se somará ainda o bias, que é uma compensação do nível de saída do somador. E aí, esse valor, o resultado desta soma, né, será oferecido à função de ativação, que é um degrau unitário. Se o resultado dessa soma for maior que zero, a saída do neurônio será 1. Em outros casos, se ele for igual a zero ou menor que zero, a saída será menos 1. Então, a gente deve regular ali os valores de W, de forma que, colocando o seu registro no neurônio, né, na entrada do neurônio, você obtenha o valor mais 1 na saída. Outros valores terão resultado menos 1. Mas, vejam, como o neurônio de Rosenblatt é um classificador, né, de 2 classes apenas, uma série de outros registros também serão reconhecidos como válidos. Professor, mas quais são e quais não são? Essa faz parte da tarefa de vocês, né? Vocês vão fazer aí o trabalho e vão entender aí um pouquinho mais como esse processo acontece. Tá? E como eu faço para mudar os pesos W? Várias técnicas existem para isso. Algumas delas foram exploradas aí no material que vocês já estudaram, que está disponível no AVA, né? Bem, o que eu recomendaria? Recomendaria a vocês utilizarem a regra delta para fazer este ajuste de pesos, né? A regra delta está bem explicada no material, né? Que é, na verdade, calcular o erro da saída e depois propagar esse erro multiplicado aí pela taxa de aprendizagem para os pesos de entrada W, né? Esse processo é o mesmo processo que ocorre numa rede neural mais complexa, com camada de entrada, camada oculta e camada de saída. O processo é exatamente o mesmo. A gente vai fazer com um neurônio só, para entendermos como isso funciona, mas o processo de treinamento de uma rede neural é igual, independente do tamanho que ela tem. Claro que depende da técnica que você escolher. Nesse caso, eu estou propondo para vocês que utilizem a regra delta. Tá. A outra pergunta que sempre me fazem é: quantos registros eu devo utilizar para treinar um neurônio de Rosenblatt, né? Bem, vejam, o que a teoria fala a esse respeito é que você deve usar uma amostra da população total significativa e de boa variância. Traduzindo isso ao português, né, a gente significa o seguinte: você deve escolher um bom número de registros. E esses registros não podem ser muito próximos um do outro, deve ter uma variação entre eles considerável. Naturalmente, o seu registro deve estar lá e depois mais um tanto de registro. Que tanto de registros? Bom, eu não quero judiar de vocês. O correto seria a gente treinar aí com uma boa centena de registros. Mas vocês não precisam chegar a tanto, né? Algumas centenas de registros. Vocês podem escolher aí uma quantidade razoável aí de registros para fazer o treinamento da rede. Agora veja, quando você seleciona essa amostra, essa quantidade de registros, né, para passar pelo neurônio ou pela rede, se você estivesse treinando uma rede completa, né, cada passagem de todos esses registros pela rede recebe o nome de época de treinamento. Então você passa toda essa amostra que você escolheu pelo neurônio, né, vai ajustando os pesos W conforme a regra delta, por exemplo, né, e aí no final você tem a identificação com um determinado erro. Se você quiser melhorar esse erro, você repete a época. Mas aí precisa de uma outra amostra? Não. Você pode usar a mesma época. Claro que se a época tiver uma boa significância em relação à população e tiver uma boa
variância, né? Mas enfim, você pode repetir a época, algumas vezes isso reduzirá o erro da rede neural, ou no caso nosso, do neurônio, né? Bom, finalmente aqui eu tenho um desenho, um Excel, né? Um exemplo de um Excel de como isso é feito. Claro, isso são desenhos ali, né, para representar o neurônio, né, mas é uma forma assim estética de representá-lo, né. Aqui temos então um exemplo, né, supondo que o registro seja aí o 7654321, né. Ao colocar esse registro aí, que está lá dígito a dígito, né, 076544321, a saída do neurônio será 1. Bem, meus caros, esse é o trabalho. Para alguns será muito simples, para outros parecerá um pouco complicado, mas de qualquer forma é uma tentativa aí de exercitar os conceitos que recebemos nas aulas teóricas do AVA, né? Eu abrirei também um fórum de discussão no qual vocês poderão conversar entre os demais acadêmicos, né? Discutir aí o que estão fazendo, ou as soluções que encontraram, né? E naturalmente vocês têm o caminho da tutoria, e podem fazer as perguntas aí para o seu tutor, sou eu, né? E terei a maior satisfação aí de responder a todos vocês, né? Não se sintam constrangidos às vezes pela pergunta que farão, né? Porque eu terei aí o prazer de responder a toda e qualquer pergunta. Está bem? Agradeço a audiência de vocês. Desejo a todos ótimos estudos.